Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje é quinta-feira, 29/7/2021, e nós continuaremos com as nossas atividades com a disciplina de arte. Então, peguem o caderno de vocês, integrado 2, e abram na página 96. Vamos lá? Primeiro nós encontraremos nossa amiguinha aqui, ó, Tarsila do Amaral, ou, desculpa, gente, Tarsila. A professora já foi direto para o conteúdo. Então, nós encontraremos nossa coleguinha aqui, Tarsila, e ela está nos mostrando um quadro, uma obra de arte. Então, a gente já tem uma ideia sobre o que nós iremos estudar, sobre obra de artes. Exatamente. Depois ela explica. Ela fala com vocês, conosco, lá. Oi, pessoal! Estamos de volta. E a aula de hoje será sobre as pinturas de Tarsila do Amaral. Ó, então hoje nós falaremos sobre as pinturas de Tarsila do Amaral. Meu nome é uma homenagem a essa grande artista. Que tal agora conhecermos umas de suas obras mais famosas? Quer dizer, que ela não só tem uma, não, ela tem várias obras, né? Mas nós vamos estudar especificamente essa daqui. E o nome dessa obra é Abapuru. Exatamente, gente. Abapuru foi o nome que a Tarsila do Amaral deu à obra dela. Vamos analisar um pouco. Iremos fazer primeiro a leitura da imagem. Observem bem essa pintura que foi feita por Tarsila de Amaral. Essa pintura aqui, a gente, quando nós olhamos, nós tomamos um choque. Que pintura estranha, né? Ela é maravilhosa. Mas por que nós pensamos que ela é estranha? Por conta do tamanho dos membros que nós olhamos e vemos aqui. Primeira coisa, o que nós estamos vendo realmente? Aqui a professora vê um homem sentado, ele está sentado numa pedra. Aqui ao alto eu vejo o sol, e aqui eu vejo um cacto. Então eu imagino que ele está na natureza, nu, né? E está sentado sobre uma pedra. Porém, eu percebo que as pernas dele é enorme. Olha o tamanho dessa perna, olha o tamanho desse pé. E o braço, olha as mãos. Mas, professora, por que a senhora acha que são grandes? Porque eu analisei o tamanho da cabeça. E olha o tamanho desse nariz. Então, esse aumento aqui dos membros, nós chamamos de desproporção. Por que, professora, desproporção? Porque ele é maior do que a cabeça. Então, a cabeça, ela está proporcional ao tamanho ideal para um corpo humano. Porém, o braço e as pernas, ela está desproporcional à cabeça. Então, professor, o que é desproporção? A professora vai explicar para vocês. Desproporção é quando nós alteramos o aspecto natural das formas. Por exemplo, essa perna aqui, ela foi alterada, o tamanho dela normal. Então, eles usam isso na arte para acentuar, para chamar a atenção, para chocar, para impactar a pessoa que está vendo, né? A obra de arte, a pintura. Então, isso é uma desproporção. Professora, explica aí de novo o que é desproporção. Desproporção é quando a gente alterar quer dizer modificar, viu? Então, quando nós modificamos o tamanho natural das formas, nós mexemos. Poderia ser aqui, por exemplo, se a professora fizesse aqui, ó, esse bonequinho aqui com a cabeça desse tamanho, e ó, aqui, a perninha bem miudinha. Então, essa cabeça aqui, ela estaria o quê? Desproporcional ao corpo. Ou então, se a professora pegasse e fizesse, ó, uma casinha
e ao lado da casinha a professora fizesse, ó, uma árvore, tá vendo, ó, maior que a casa. Isso chama desproporção. Eu altero o tamanho natural do objeto, no caso, na pintura, da arte, né, do desenho. Então, nós acabamos de fazer a leitura da imagem. Não esqueçam de ler as informações que vêm no rodapé da imagem, e que vocês vão encontrar, onde vocês poderão acessar, né, ter acesso a essa imagem, qual foi o dia que ela foi acessada, certo? O nome, o ano que essa imagem também está, ela foi divulgada, todas as informações a gente pode encontrar aqui. Vamos fazer a leitura verbal agora? Vamos lá. Então, o quadro Abapuru é o nome que a artista Tarsila do Amaral deu à obra dela, à pintura dela. É uma das mais emblemáticas obras da história do Brasil. Quer dizer, uma das obras que mais chamam a atenção das pessoas. Quem pintou? Ela foi pintada com tinta a óleo pela artista paulistana Tarsila do Amaral. Então, quem pintou foi Tarsila do Amaral e ela usou uma tinta a óleo. Tá bom? Em que ano ela pintou? Ela pintou no ano de 1928 e ela ofertou. Ela foi ofertada. Ofertada quer dizer dada, né? Como um presente de aniversário ao seu marido na época. Então, quando ela fez essa pintura, essa pessoa era o esposo dela, o marido dela, que era o poeta Oswaldo de Andrade. Então, nessa primeira parte que a professora leu, nós tivemos algumas informações importantíssimas sobre a artista Tarsila do Amaral e sobre o porquê que ela fez essa obra e para quem ela deu essa obra. Então, professora, vamos continuar a leitura? Vamos lá. Nesse trabalho, é retratada uma figura humana, sentada numa posição pensativa em uma paisagem árida e ensolarada. Ó, ensolarada, árida, aqui, ó, sertão, tá vendo? Entretanto, o que sobressai, o que chama a atenção, sobressai é o que chama a atenção, tá bom? Então, o que sobressai na obra é justamente a ênfase dada ao tamanho dos membros em detrimento do tamanho da cabeça. Então, ele diz aqui que justamente o que chama a atenção na obra é o destaque que ela dá ao tamanho dos membros, comparando-se à cabeça. Tarsila do Amaral transgrediu aspectos da proporção, ou seja, enfatiza elementos de suas produções, tomando uma imagem desproporcional, tornando, viu? Então, a proporção é quando você faz tudo bonitinho, no tamanho certo, você vai lá com a régua, mede, tudo bonitinho, aí nós chamamos de proporção. Se você aumentou, exagerou para chamar a atenção, então isso chama desproporção. Vamos dar continuidade? Aí chegou Duda Linda. Duda Linda disse o seguinte: olha só, pessoal, quando um artista deforma uma imagem para criar um efeito que gera impacto ao público, nós dizemos que ela fez a estilização. Estilização é diferente de proporção. A Pro vai explicar. Vocês podem ter visto alguns exemplos em desenhos animados, filmes, histórias em quadrinhos ou em jogos. Aí nós vamos para a próxima página. Professora Ana disse assim: queridos estudantes, como o Duda Linda diz, a estilização ela é usada em obras de artes e até mesmo em desenhos animados, para causar impacto ao espectador, que é a pessoa que está vendo, bom, ao espectador. Então, professora, e o que é realmente estilizar? Estilizar é tirar o máximo de detalhes de uma figura, bom, mas que ela possa ser identificada ainda. Então,
por exemplo, você vai tirar o detalhe dela, mas, ó, aqui, já para mostrar. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Ele foi estilizado, tá vendo? Ele foi tirado alguns detalhes, mas ele vai continuar sendo reconhecido. A gente ainda sabe o que ele é. Então, aqui, ó, eles tiraram vários detalhes, mas aqui eu sei o que é. É um olho, não é isso? Exemplo, quando você vai a um banheiro feminino ou masculino, vocês vão ver lá aquela imagenzinha de um homem e de uma mulher. Então, eles foram estilizados. Ou quando a gente está no trânsito, que a gente vê as placas de trânsito, não é isso? Elas vão ter lá, ó, aqueles tracinhos, que é faixa de pedestre. Nós temos lá, ó, aquele outro que é assim, que é uma lombada. Então, esses desenhos aqui, eles foram estilizados, mas a gente ainda sabe, o tamanho é menor, mas eu sei que ele é uma lombada, eu sei que ele é uma faixa de pedestre. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão seguir, ó, o comando da professora Ana. Qual é o comando da professora Ana? Vamos ler? Nessa atividade, olha só o que a professora Ana está dizendo. Nessa atividade, temos algumas imagens para que vocês analisem e marquem apenas aquelas que o artista usou a desproporção ou a estilização. Então, vocês não vão marcar todos, só que o artista usou a desproporção ou a estilização. Aí vocês vão olhar. Nessa imagem aqui, ele usou a desproporção, olha aí, vocês vão dizer. Ou ele usou a estilização. Se ele usou a desproporção, que é o aumento dos membros, né, de partes, aí vocês vão colocar aqui. E esse aqui, ele usou a desproporção ou a estilização, aí você marca o X. Essa imagem aqui tem alguma coisa diferente? Ele usou alguma desproporção, uma estilização, ou era normal? Aí vocês vão marcar se ela tiver alguma desproporção ou estilização. E esse desenho aqui, tem alguma desproporção, tem alguma estilização? Se tiver, observe, ó. Esse ombro aqui do super-homem, ele está proporcional ou desproporcional às pernas dele? Aí, se ele tiver proporcional, ele não fez nada. Mas se ele tiver desproporcional, aí vocês vão colocar, marcar o X aqui, tá certo, gente? Então, vamos lá. Aí o professor Zelino diz o seguinte, vocês estão de parabéns, continue sempre assim. Então, cheiro, com a aula, qualquer coisa, chama a professora no privado. Tirem fotos.